Na hora de arrendar casa em Portugal, meus queridos, tanto vocês que arrendam como os próprios donos das casas têm de estar devidamente esclarecidos e informados de como tudo se passa nos contratos de arrendamento, para depois evitar problemas e chatices no futuro, até graves consequências também. Foi por isso que eu fiz este vídeo de um guia detalhado e atualizado sobre os contratos de arrendamento aqui em Portugal. Venha daí! Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ana Prada Relocation. Aqui nós falamos de Portugal, de imigração e do mercado imobiliário, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O mercado imobiliário neste momento aqui em Portugal vive dias difíceis, existe muita procura e o que gera pouca oferta, e a oferta que há é extremamente cara, ou seja, os preços estão lá nas alturas. Arrendar casa em Portugal é um processo burocrático, exige bastantes papéis, bastantes comprovações, bastantes obrigações, alguns requisitos que nem todos preenchem para finalmente chegar a sua vez e ser o escolhido para arrendar aquela casa. Ai Ana, mas é assim tão complicado? Amigos, vocês nem sabem o quanto. Eu já tive casos da minha proposta, do meu cliente que eu defendia, ser a proposta número 29 numa lista de 30 candidatos para um arrendamento, só para vocês terem uma pequena noção. E se não estiver tudo em ordem, com todos os requisitos, com tudo bem fundamentado, você arrisca-se a estar à espera 2 ou 3 dias da resposta para ver se é o escolhido e no fim não ser escolhido para coisa nenhuma e ter que continuar a sua busca. Daí ser tão importante você ter um profissional ao seu lado para o defender. E nesta fase de negociação é muito importante você estar informado de tudo o que a lei diz, porque nós sabemos e vemos várias notícias e vários até testemunhos também de pessoas que passaram por essas situações, de serem roubados, de serem explorados só para entrar com um arrendamento. Há pessoas a pedirem 6 meses de renda, condições que nem cabem na cabeça de ninguém, 1 ano de rendas, não sei quantas cauções, e então estar informado de tudo vai fazer total diferença. Porque isto acontece tanto em imobiliárias como em situações particulares. Ai, não penso que é só os particulares, não, as empresas também andam aí a meter o dedo, porque é tudo uma questão de interesses económicos. 2 pontos essenciais que você tem que saber: a lei permite o pagamento de até 3 rendas adiantadas além do mês normal e o valor de 2 cauções no máximo, ou seja, estamos a falar num total de 6 valores só para entrar num imóvel. Além disto, que são as condições normais, as condições de lei, há também algumas exceções que, se você concordar com elas, é para serem cumpridas, porque você concordou, assinou, declarou, sabia, estava ciente, estava informado e concordou e assinou, e o contrato foi feito dessa forma, portanto depois você vai ter que cumprir. O que a lei diz relativamente às rendas é isso. Relativamente às cauções, 2 valores de caução, portanto, 2 cauções. Vamos analisar. A lei não especifica o valor dessas cauções. Portanto, o valor da caução pode ser o que o dono da casa estipular. Não é necessariamente igual ao valor de renda. Pode ser uma renda de 600 e uma caução de 1500. Depois, quando passa essa fase da negociação, dos acertos, das cauções, das rendas, você concorda e tudo mais, chega à parte de quê? De oficializar, caso seja o escolhido, claro, oficializar esse acordo, esse arrendamento, através do quê? Do contrato, do bendito do documento de contrato de arrendamento, e que lhe diz que você tem direitos e deveres para com o dono da casa, mas também o dono da casa tem direitos e deveres para consigo, e que eu vou analisar agora à lupa, ao pormenor consigo, para que você fique informado e não seja enganado. O tempo em que os acordos eram verbais já lá vai. Hoje em dia, infelizmente, a palavra não tem valor absolutamente nenhum e, portanto, é necessário fazer esse tal contrato por escrito
escrito. Os contratos dividem-se em várias cláusulas, em vários acordos, em várias informações. E para não ficar o vídeo demasiado longo e chato, eu vou resumir aqui as principais delas e as mais importantes que você tem que estar super atento. Mas antes de mais, não se esqueça que para confirmar estes dados e para ver se realmente o contrato de arrendamento está certinho para você assinar, você vai precisar ainda, antes de mais, de ter acesso aos documentos da casa. Porque não adianta ter ali o contrato bonitinho, o artigo X, namorada tal, com tal andar, se você não tem como comprovar essas informações. Então é muito importante e não tenha vergonha porque é um direito seu, tá bem? Aliás, eu não fecho o contrato de nenhum cliente sem antes confirmar todas essas informações, quer seja particular, quer seja imobiliário, ok? Portanto, é um direito, peça os documentos da casa. E quais são os documentos da casa? Basicamente, caderneta das finanças, caderneta da conservatória, licença, plantas, certificado energético. Todos os contratos têm de ter os dados dos donos da casa, de você que está a arrendar e também, caso seja pedido, do tal fiador de que tanto se fala. Caso a pessoa exija o fiador e você não tenha, eu também já tenho aqui um vídeo a falar deste assunto, que vai estar na descrição para você estar mais informado, mas basicamente existem três soluções. Ou você paga rendas a mais, ou você paga cauções a mais, ou você consegue fazer um seguro de proteção à renda. Depois vai haver também um lugar no dito contrato onde você vai ter a morada da casa, a fração, o andar, todos os detalhes e mais alguns, o número da licença, a contextualização burocrática da coisa. E eu esqueci-me de vos dizer que o certificado energético também era obrigatório, tanto para venda como para compra, principalmente para arrendamento, porque há muitas pessoas que querem uma casa energeticamente mais saudável, mais eficaz para reduzir os gastos mensais. A duração do contrato também é uma coisa obrigatória nos contratos, ok? Qual é a duração da vossa estadia no imóvel para você saber movimentar-se legalmente se quiser sair antes do fim do contrato ou o dono da casa quiser pô-lo fora antes da respectiva data de conclusão também. Depois existem também as renovações de contrato. E o que é que a lei diz? Um contrato inferior a 3 anos, ele é renovável automaticamente por 3 anos, a não ser que haja alguma coisa estipulada em contrário. Tudo aquilo que seja superior a 3 anos é renovado por períodos de igual duração, ou seja, um contrato de 3 anos renova por 3 anos, um contrato de 2 anos renova por 2 anos, um contrato de 5 anos renova por 5 anos. Essa renovação é feita por escrito à pessoa que lá está alugada na casa e esta tem 30 dias para se pronunciar, aceitar ou não aceitar ou contrapor estas condições que lhe foram apresentadas. As rendas só são atualizadas a cada 2 anos e essas atualizações variam de 5 a 10%, não é um valor por aí além. Relativamente às rendas, elas são pagas até ao dia 8 de cada mês e por norma é por transferência bancária. Por isso é muito importante e fundamental, obrigatório que esteja também descrito, além do método de pagamento utilizado, o valor da respectiva caução e da respectiva renda, bem como os valores que você tem pagos à data da assinatura. A renda é correspondente ao período de alojamento mensal, não é? Normalmente mensal, que você está lá. O que é que você vai pagar por cada dia, tal, tudo somadinho dá um valor por mês. Renda do mês. Renda do mês. Depois temos a caução. E para que é que serve a caução? A caução serve para substituir, por vezes, a questão do fiador. Você paga uma caução a mais. Este valor de substituição de fiador pode ou não ser devolvido de acordo com o que você acorda, negocia com o senhorio. Sim, porque isso é possível, sim senhor, não ser devolvido parte do valor, desde que você concorde, certo? Mas, a nível geral, uma caução serve para cobrir os gastos que a pessoa tem se você estragar a casa, se precisar de fazer uma manutenção, se precisar de fazer uma pintura e se os danos que você deixar no imóvel.
imóvel forem superiores ao preço dessa caução, o senhorio tem até direito a uma indemnização. Uma coisa importante que devo dizer-vos é que aqui em Portugal há pessoas que até me perguntam: Ana, e a questão dos condomínios? Somos nós que pagamos os condomínios? É assim, regra geral não, certo? Os donos das casas é que são responsáveis pelo pagamento do condomínio, mas o que acontece em alguns casos, principalmente nos aluguéis de estudantes e assim aluguéis mais de curta duração, é que eles incluem já o preço das despesas, água, luz, gás, internet, etc, no valor da renda, e até por vezes o próprio condomínio também incluso no valor da renda. Portanto, uma renda normal, imagine, de 200 euros mais despesas extra, podemos encontrar casos, imagine, de 500 euros ou 400 ou 350 já com despesas incluídas, que é perfeitamente legal, desde que esteja escrito, estipulado, acordado. E onde é que entra o papel do fiador? O fiador entra na parte que, se você deixar de pagar ou você faltar à sua palavra com alguma coisa. Se você deixar de pagar a renda, quem é que vai pagar? Quem é que vai assumir os gastos e as rendas e os prejuízos todos? É o fiador. Daí ser extremamente difícil uma pessoa que mude para Portugal ter logo assim um fiador, arranje logo um fiador, porque é uma tarefa complicada e pode dar muito mau resultado no futuro. Se vocês virem o vídeo que eu tenho na descrição sobre especificamente o fiador, vocês vão perceber, e vão perceber muito bem. Para quem já está no país é mais fácil arranjar fiador. Para um português é mais fácil arranjar um fiador, podem ser os pais. Quem é que pode ser esse fiador? Tem que ser uma pessoa credível, que tenha rendimentos, né? Uma pessoa que tenha bases para cobrir as coisas se vocês não cumprirem. Não pode ser também uma pessoa qualquer. E tenham atenção ao pagamento das rendas. Nunca passem do prazo estipulado, porque vocês podem ser penalizados em mais 20% sobre o valor da renda pela essa falta de atraso. Amigos, e o imóvel é para vosso proveito, para vosso arrendamento, das pessoas que estão estipuladas no contrato. Por isso é que eu sou uma grande defensora em colocar o nome dos inquilinos todos no contrato, pai, mãe, filhos, etc, etc, etc. Porquê? Porque vocês muitas vezes vêm para cá e há casos que as pessoas subalugam quartos a outras pessoas terceiras, que não são as que foram inicialmente contratadas. Isso chama-se subalugamento. Isso é proibido. Dá resolução de contrato imediato. O vosso contrato é cancelado na hora. Outra, vocês querem saber o que diz a lei? Aqui está. Se houver falta ou atraso de pagamento de renda correspondente a um valor de renda por um prazo superior a 3 meses, dá o direito do senhorio terminar imediatamente o contrato. E ainda há mais duas situações em que o vosso contrato é terminado na hora, por justa causa. Se o arrendatário demorar mais de 8 dias no pagamento da renda, por 4 vezes seguidas ou interpoladas num período de 1 ano, dá direito ao término do contrato também. E ainda, em caso de subarrendamento, como eu já vos disse anteriormente, sem autorização ou comportamento antissocial do arrendatário. Depois vem a parte de conservação do imóvel. Você tem que cuidar da casa tal e qual como se fosse sua. Se você não entregar a casa tal e qual como foi dada assim no início do contrato, você tem que pagar todas as custas que o senhorio tiver sobre esse assunto e para resolver o problema. E nesta parte de conservação do imóvel também é muito comum haver aquela cláusula relativamente aos animais de estimação. A lei diz que os senhorios não podem impedir os inquilinos de ter animais de estimação, mas podem sim ter uma cláusula do género: por se revelar fundamental ao estado de conservação do imóvel, o arrendatário compromete-se a não colocar no mesmo qualquer animal de estimação sem consentimento prévio do senhorio. Ou seja, você pode ter animais desde que o senhorio concorde. E o que acontece na maior parte das vezes é que eles já limitam essa escolha dos inquilinos, logo dizendo como critério que não aceitam animais. Portanto, se for uma família que tenha um cão, se aquele arrendamento a pessoa não quiser cães, a pessoa está no livre direito de alugar ou não alugar a quem entenda, ok? Não pode ser interpretado como uma coisa para pôr o outro em tribunal porque a lei diz que não pode proibir. Não, o imóvel é da pessoa e a pessoa faz o que bem entender dele. A pessoa é livre de alugar a si ou não alugar. Pronto.
Assim de simples. Agora, se você estiver lá no imóvel, se não tiver nada descrito no contrato do género, se você pode ter animais, mas tem que ter consentimento prévio, se não tiver nada disto e você tiver um animal e o dono da casa vier dizer, mas eu não queria animais, não estava escrito, ele não o pode proibir nessa situação, mas pode haver ou criar ali condições de desconforto para que você saia o mais depressa possível da casa. Isso também é uma realidade, portanto esteja atento, evite estas coisas. E ainda nesta parte, se o imóvel não for entregue no final do prazo previsto, o senhorio tem o direito a cobrar o dobro das rendas do tempo que decorra. Portanto, muita atenção. Outra questão aqui fundamental nos meus apontamentos que eu pus aqui, porque são algumas coisas, né, para eu levar assim uma sequência lógica e não me esquecer, é muita atenção relativamente aos avisos prévios, ok? Dependendo da duração do vosso contrato de arrendamento, como eu já disse lá no início do vídeo, vocês têm que avisar se quiserem sair com uma determinada antecedência. Repare, o senhorio pode terminar o contrato quando tenha decorrido 1/3 da duração ou da sua renovação, se o contrato for inferior a 6 meses. Se o contrato for de 6 meses a 1 ano, tem de avisar no mínimo com 60 dias, ou seja, 2 meses de antecedência que não o quer mais lá na casa. Se, isto para o senhorio, estamos a falar do senhorio, se o seu contrato foi de 6 anos ou mais, ele tem que os avisar no mínimo com 8 meses de antecedência, 240 dias. Mas vocês, inquilinos, também podem terminar o contrato quando quiserem, desde que avisem também com a devida antecedência prévia. E no caso dos inquilinos, seja você a querer sair da casa, você inquilino, arrendatário, se o seu contrato for inferior a 6 meses, você tem que avisar com 1/3 da duração do contrato ou da sua renovação. Se o contrato for de 6 meses a 1 ano, você tem que avisar também com 60 dias de antecipação. Se o seu contrato for de 1 a 6 anos, você tem que avisar com 30 dias, ou seja, 3 meses. Se for um contrato de 6 ou mais anos, são 120 dias, ou seja, 4 meses antes. Você avisa hoje que daqui a 4 meses tem intenção de sair do imóvel ou vai sair. Se você não avisar com esta antecedência legal, obrigatória, você quiser sair já amanhã, você é obrigado a pagar todos estes meses obrigatórios com que você tinha que avisar. Ou seja, imagine que o seu contrato é de 1 ano. Você tem que avisar 3 meses antes que vai sair. Sei que às vezes são situações que não são fáceis, mas a lei é assim que é e é para cumprir. Portanto, se você avisar hoje que daqui a 3 meses vai sair, se você quiser sair já amanhã, você pode sair já amanhã, tem que pagar estes 3 meses na mesma como penalização da sua falta de organização ou planeamento. Se o dono quiser vender a casa, também tem que lhe dar direito de preferência assim que você já está lá a viver. Né? Tem que falar primeiro consigo, olha Joana, eu estava a pensar em vender a casa, você tem interesse? Não, se não tem interesse, então ele pode vendê-la, organiza as visitas consigo, tudo certo. Escusado será dizer também que as despesas de água, luz, gás, internet, por aí fora, são de quem? Da responsabilidade dos inquilinos, não é? E também tem que ficar acordado no contrato as moradas e os contactos, quer de vocês que alugam, quer do dono da casa, para vocês poderem fazer este aviso entre partes que vai sair ou comunicar alguma coisa que aconteça, percebe? Tem que haver ali comunicação sempre em ambas as partes. E é para essas moradas que vão ser enviadas as cartas de aviso de recepção. Porquê? Porque a resolução de um contrato não pode ser assim, olha, senhor Manuel, eu amanhã vou sair. Olha, dona Joaquina, eu daqui a 2 meses, como manda a lei, eu vou sair da sua casa. Se a pessoa quiser, você pode ser penalizado e ter problemas. Porquê? Porque esse aviso não foi feito com carta registada com aviso de recepção. É assim que deve ser e é assim que você tem que fazer para não ter problemas. Depois, o contrato normalmente é celebrado em duplicado ou até triplicado. Um para si que arrenda, outro para o dono da casa e no caso de haver uma imobiliária ou alguma assessoria, outro também para eles. É importante que você fique também esclarecido quem é que é o responsável por resolver ou quem você deve comunicar para resolver possíveis problemas que ocorram na casa. Se é a imobiliária, no caso de ser gerenciado por uma, ou se é o próprio dono, porque há vezes que o que é que acontece? A imobiliária só está responsável ou a assessoria pela parte de
contratação, não de gerência do imóvel, ok? É importante que você tire todas essas dúvidas antes de começar a viver lá. E não se esqueça, claro, como todo o cuidado é pouco, de fazer o registro fotográfico, mesmo que venha lá no contrato, em anexo, ali as descrições do imóvel, o que é que tem, o inventário. Nunca é demais você tirar uma fotografia a tudo, fazer um inventário fotográfico. Porquê? Porque há muita gente mal intencionada, não é? Quer para você que está a arrendar, quer para si senhorio, que me está a ouvir também, não é? Para depois as pessoas não dizerem coisas que não são, que estavam coisas que nunca estiveram, que estava estragado que nunca esteve, ou que havia coisas que nunca houve. Todo o cuidado é pouco. E se você tem alguma dúvida, eu também estou a deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o novo regime de arrendamento urbano, a tal NRAU, com toda a legislação em vigor e que o vai ajudar. Se você tiver alguma dúvida, também pode sempre entrar em contacto connosco. O Ana Prada Relocation está aqui para o ajudar em todas as fases do seu processo de imigração, a informá-lo sobre Portugal, sobre o mercado imobiliário e também a dar-lhe várias informações relativas à imigração. Temos uma vasta gama de profissionais qualificados prontos para o ajudar em todo o seu passo a passo. Desde o visto, à passagem aérea, à sua legalização no país, ao agendamento na AIMA, a resolução de burocracias, procura de casa também, entre muitas outras coisas essenciais. Estamos à sua disposição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de colocar o gosto, subscrever o canal e ativar a sineta e também enviar para o número maior de pessoas que conseguir. Eu conto consigo nesta missão para elas terem acesso a esta informação de grande valor e serem ajudadas tal como você está a ser agora, de forma gratuita. Portanto, eu acho que é uma troca justa. Um grande beijinho para vocês, muito obrigada por estarem aqui a acompanhar-nos em mais um vídeo aqui da nossa jornada e nós já temos encontro marcado, onde? No próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!